Tudo que você fizer vai haver uma consequência. Foi testado o seu emocional, sua fé? Porque o mundo hoje, ele se comporta dessa forma. É mais fácil eu dar desculpa. É mais fácil eu fingir que eu não tenho um problema. Ou é mais fácil eu dar o calote em alguém. Então, cara, eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus porque eu faço o que eu faço porque eu tenho isso. E você só desenvolve na vida, Rafa, se você ter resistência e resiliência. Então, talvez, Léo, Toninho, se esse vídeo chegar até vocês, deixa eu te falar algo. A faculdade e tocar a empresa ao mesmo tempo é um desafiador. É separar os homens dos meninos. Resultados vêm de estratégia, disciplina e ação. Está começando o Quebrando Barreiras, com Rafael Fraga. Tá começando mais um episódio do Quebrando Barreiras, onde eu, Rafael Fraga, entrevisto um empreendedor que conta a sua trajetória empresarial, que não é uma coisa tão fácil e tão simples. E hoje o meu convidado é uma pessoa muito querida, e eu tenho a honra de trazer aqui o meu amigo Maicon Galiotto, da Galiotto Projetos. Meu irmão, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra e me sinto muito honrado em fazer parte dessa história aqui com você. O prazer é todo meu, um cara que eu admiro, venho admirando cada vez mais, conhecendo, quando a gente vai conhecendo a profundo, né? E olha, hoje o papo é muito legal. Quero falar para você que hoje, se você quer construir uma empresa com credibilidade, que quer deixar legado, uma empresa onde a família tá é a base disso tudo, você vai encontrar com esse cara aqui, que é o que eu admiro realmente, e é um dos pilares que faz a diferença hoje para ter uma empresa tão sólida numa região onde a concorrência é gigantesca, né? Não só cresce os imóveis, mas cresce também as pessoas que vão prestar o serviço para isso. Então, para se manter nesse jogo, você tem que ter esses ingredientes, tá? E hoje o papo é somente sobre isso. Mas antes, eu quero saber, você estudou, fez faculdade de engenharia mecânica. Isso. Você sempre sonhou com isso aí? Como que foi? Já vem de uma trajetória familiar, né? Meu avô era mecânico, meu pai foi mecânico e eu cresci nesse ambiente, né? E começamos a desbravar, começamos a trabalhar, mas eu sempre tive essa pegada, né? E quando a gente iniciou a nossa jornada, meu primeiro trabalho foi numa lavanderia. Lavanderia, eu era auxiliar do auxiliar do auxiliar da lavanderia. E foi incrível, foi um período maravilhoso. Você lembra quantos anos tinha? Eu estava com 13 anos. 13 anos. 13 anos e os proprietários lá na época, o Antônio e a Leonilda, né? O Toninho e a Léo, que nós chamamos eles, são nossos amigos até hoje. E eles foram um pilar fundamental na minha vida para iniciar essa jornada que nós estamos construindo hoje e desbravando hoje. Então, essa base inicial do primeiro trabalho em uma empresa, mas eu comecei com 9 anos vendendo picolé, carrinho de picolé na rua, né? E também foi incrível, foi extraordinário, aprendi a dar troco ali, aprendi a lidar com dinheiro ali, no campo de batalha. Então foi uma história incrível, uma história sensacional. Então você já vem já com essa linha empresarial muito cedo, né? E na verdade acho que é o caso de maioria das pessoas que é empreendedor, né? Ele já nasce com isso, começa a vender picolé, tem muitas histórias assim. Sim. Meu pai, né, foi vendedor de picolé por muito tempo, inclusive foi o que sustentou a nossa família por muito tempo, né? Eu lembro também de vendendo. E o menino que não anda, não anda picolé. Né? Exatamente. Não anda picolé. E depois depois dessas fases aí, você chegou a pensar assim em outra coisa? Na verdade, tudo é uma questão do que você precisa, né? Então, às vezes, nós temos algumas dificuldades na nossa vida e essas dificuldades nos conduzem para alguns certos caminhos. Eu comecei a vender picolé por quê? Eu cresci com a minha avó, mãe do meu pai. Então, a minha avó, mãe do meu pai, criou eu e a minha irmã, mesmo pai e mesma mãe. E minha avó supriu todas as nossas necessidades a nível de amor, carinho e etc. Só que a gente tinha algumas dificuldades financeiras e etc, né? Era só meu avô que trabalhava, ele que trazia todo o sustento e etc. E eu tinha um desejo, que era comer pizza. Tá. Comer legal. pizza. Então, assim, as minhas tias, filhas da minha avó,
elas trabalhavam, elas tinham os filhos delas, o marido, e eles tinham essa disponibilidade, Rafa, de ir, sei lá, uma vez por mês, numa pizzaria, comer um lanche, comer alguma coisa. E muitas das vezes eu e a minha irmã, nós não poderíamos ir. Porque não dava para eles pagar e etc. Mas eu sabia que eles estavam lá. E eu sempre tive esse desejo instinto, cara, eu preciso comer pizza. Eu amava pizza, amo até hoje. Então, com 9 anos, eu sempre fui grandão e etc, comprido. Então, com 9 anos, um amiguinho meu falou assim, cara, eu vendo picolé, vamos junto comigo. E eu fui. Só que eu já fui com um carrinho. E ali eu aprendi. E eu aprendi o valor do dinheiro. Tá. Sobre isso, Legal. sabe? Então, o que acontecia? Eu trabalhava, chegava no final do dia, tinha aquela comissãozinha do picolé. E eu fui juntando esse dinheirinho. Para quê? Para no final de semana poder comer pizza. Entendeu? E eu descobri que comer pizza era bom. Eu descobri que ter dinheiro era bom. E então, ali nasceu algo dentro de mim. Eu falei, cara, enquanto mais eu trabalhar, mais recurso eu vou ter. E eu vou poder comer pizza, eu vou poder comprar um tênis, um shorts, uma camisa, e fui aprendendo isso. E daí a minha vida foi só daí pra frente. Nunca mais parei e não vou parar, né? Porque a grande virtude de um homem é quando ele gera valor, ele consegue produzir. Então eu quero continuar produzindo e transbordando. Pô, que Então legal. essa é a história do dinheiro. E eu sempre pensei uma coisa, Rafa, quando eu crescer eu vou ter uma pizzaria. Hoje eu posso ser dono de 1, 2, 3 pizzarias se eu quiser. Não apareceu, já apareceu a oportunidade de sociedade em pizzaria, eu não quis fazer, mas vai chegar um momento que eu vou abrir um delivery só para falar, uau, um dia eu tive desejo de comer pizza. E hoje eu sou dono de pizzaria. Né? Não chegou ainda esse momento. Já tive oportunidades, não quis fazer. Mas tudo começou por causa de um trauma, de um desejo de comer pizza. Olha que legal. E como que você chegou daí para estudar engenharia? Então, daí tem a jornada ali de vender picolé, teve a jornada depois de eu ir trabalhar em oficina mecânica, né? Daí tive umas experiências em oficina mecânica, 1 ou 2, 3 experiências em oficina mecânica e etc. Como eu sempre fui um cara muito trabalhador, sempre tive muita ambição em crescer, em ter os recursos e etc., eu sempre fui muito determinado em tudo aquilo que eu colocava a minha mão para fazer, né? E automaticamente, quando você tem uma determinação e um foco, você chama atenção e você cresce. Sim. Né? Então fui para essa oficina mecânica, etc. Então nessa época eu deveria ter ali uns 13 anos e eu sempre fui da igreja. Sempre. Desde novinho. Já vem de berço, né? Então a avó sempre nos conduziu para esse caminho. Então eu aprendi música, aprendi a tocar bateria, aprendi um pouquinho de violão, aprendi um pouquinho de baixo. E eu desenvolvi então essa atividade na igreja de ser músico, de participar do Ministério de Louvor. E um dia eu estava na igreja e entre eu e os meus amigos da igreja do Ministério de Louvor, naquele momento eu era o único que trabalhava. Né? Então eu tinha um recursozinho para o final de semana. E tinha um rapaz lá mais velho que fazia parte do Ministério de Louvor, Jackson, o nome dele. Ele via esse meu desenvolvimento, pô, um cara jovem, músico, e ele tem recurso final de semana e etc. E ele tinha uma empresa, esse cara. E um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô vendo o teu empenho, tô vendo que você é esforçado, dedicado, quer vir trabalhar comigo? E eu fui trabalhar com ele, numa empresa de assistência técnica de rede de gás canalizado. Por que eu tô te contando essa história? Para chegar na história da engenharia. Sim. E lá eu comecei, então, isso em 2003. Comecei a desenvolver essa habilidade com ele, eu já devia ter uns 14, 15 anos aí na época. E comecei a desenvolver essa habilidade com ele e ele foi seguindo. E eu descobri que no percurso, se eu estudasse, se eu adquirisse conhecimento, eu ia escalar cada vez mais. Foi aonde, depois de alguns anos, eu comecei, fiz escola técnica, fiz Senai, né, eu tenho 2 formações no Senai, e depois fui para a parte de engenharia, e daí cursei engenharia mecânica por um período. Só que tocar faculdade e tocar empresa ao mesmo tempo é um desafiador, é muito desafiador. É muito desafiador, né? Porque é separar os homens dos meninos, né? Então, consegui me formar no ensino médio, ensino fundamental e etc. Então, a gente foi cursar engenharia. Por quê? Por causa dentro do segmento que eu estava, que se eu fizesse isso, eu acabava me destacando, o meu valor intrínseco aumentava e foi. E sem falar na parceria que eu tenho, que é a minha esposa, né? Sem ela, eu não estaria aqui. Entendeu? Sem ela, não estaria aqui. Porque a minha principal base, Rafa, se chama Daiane, Daniele e Micaele. O Maico existe, Rafa, porque Deus me deu essa galera.
Essas 3 mulheres. E por que eu falo isso para você? Porque a base de um homem, ela está fundamentada dentro de um lar. Quando você tem um lar, Rafa, lar é diferente de casa. Quando você tem um lar, lar é o lugar onde você chega e você recarrega suas energias. Lar é um lugar onde você chega e ali tem amor, ali tem paz, ali tem harmonia. Tem desafios, mas tem isso. E Deus me deu a graça de conhecer a minha esposa com 14 para 15 anos. A minha primeira namorada de verdade. E a mulher que eu tô até hoje. E vou ficar até o último dia da minha vida. Então, isso são coisas que eu não negocio, cara. Eu não negocio. Deus me deu uma filha maravilhosa de 19 anos que casa esse ano. Deus me deu uma filha de 12 anos que, por escolha dela, ela decidiu trabalhar conosco na empresa. Ela falou, pai, eu quero fazer isso também. Posso te ajudar? Eu não pedi. E ela tá lá desbravando. A menina voa. A menina é um tubarãozaço. A minha filha de 19 anos trabalha numa contabilidade aqui em Balneário Camboriú. Ela é incrível, ela é extraordinária. Então, cara, eu sou muito grato a Deus. Véio. Sou muito grato a Deus porque eu faço o que eu faço porque eu tenho isso. E esse é o meu principal valor. Essas coisas eu não negocio. Cara, a gente pode falar de empresa, a gente pode falar de faturamento, pode falar de um monte de coisas. Mas tudo isso acontece porque existe um propósito maior. Que é amá-la e respeitá-la, minha esposa, honrá-la ela até o último dia da minha vida e trazer destino e direção para as minhas filhas. Né? No Legendários a gente fala assim que quando nós salvamos um homem, a gente salva uma família. Quando esse homem é salvo, ele salva gerações, que é os filhos deles. Então, o meu papel hoje é amar e honrar a minha esposa. E o meu papel é dar destino e direção para as minhas 2 filhas, porque elas vão ser a continuidade da nossa história. Ou elas vão construir a história delas em um lar fundamentado e sólido, sabe? Então, essa é a minha base, cara. E baseado nisso, meu primeiro emprego, como eu te falei, foi numa lavanderia com a Léo e o Toninho. Eles foram pessoas maravilhosas na minha vida, Rafa. Porque eu era um menino, um adolescente, e ali a gente teve muito destino, muita direção. Michael, não faz isso. Michael, não vacila com aquilo. Michael, cuidado com isso. Então, a Léo, ela exerceu um papel sobre a minha vida incrível, extraordinário. E por que eu tô citando no nome dela aqui? Porque eu já citei muitas pessoas, mas eu nunca honrei eles em público. Então, talvez, Léo, Toninho, se esse vídeo chegar até vocês, deixa eu te falar algo. O homem que um dia eu vou me tornar, talvez um grande empresário, talvez uma pessoa que vai transbordar na vida das pessoas. Eu quero falar que a semente de vocês dois, naquele período, há mais de 20 anos atrás, que nós trabalhamos junto, vocês foram peças fundamentais. E o meu desejo do meu coração é que a graça do Senhor transborde sobre a vida de vocês e que tudo que vocês colocarem as mãos seja próspero e abençoado. Obrigado pela oportunidade e obrigado por ter me dado conselhos e direção. E eu não saí daquele caminho. E não vou sair, porque vocês foram pessoas maravilhosas. Isso aí, cara. Isso aí. Muito bonito mesmo que você veio falando. E realmente, como eu falei no início, a gente vai convivendo e vai entendendo e vai sabendo que o Michael, gente, é esse cara aqui. E um pouco mais. Um pouco mais. É um cara que eu falo que realmente ele tem uma bênção, uma unção na vida dele. E ele consegue transmitir isso. Você sentiu isso daí do outro lado, é porque realmente isso faz parte dele, é ele, totalmente ele. E o legado, eu falei sobre credibilidade, mas o legado ele é muito mais importante você deixar e passar, né? O bastão, inclusive, você pegou esse bastão de alguém, refletiu na sua vida e você está passando cada vez mais. Isso é muito honroso da sua parte. Eu ia entrar aqui na família, mas você já tocou no assunto da família, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você passasse sobre hoje a tua trajetória, assim, o que mais te orgulha? Poder amar a minha esposa todos os dias. Poder caminhar com ela todos os dias. Sabe, hoje a minha esposa, eu posso falar, Rafa, que ela é aposentada.
né? Hoje a minha esposa ela é aposentada. O trabalho dela, Rafa, hoje é cuidar do nosso lar e cuidar de mim e das nossas filhas. E ela faz isso com muita maestria. Por trás de um grande homem sempre vai existir uma grande mulher. E se hoje eu estou trilhando um caminho para se tornar um grande homem, é mérito dela. Entendeu? Por estar comigo, por me apoiar, por acreditar nas loucuras que às vezes eu quero fazer. E incentivar você também a sair do buraco, da caverna, se posicionar cada vez mais, né? Né? A gente sabe que o potencial teu é muito grande e ela vê isso, né? E ela tá treinando cada vez mais para poder te dar esse gás. É legal isso. E a minha avó sempre falava, né, na época que nós namorávamos, na época que ela engravidou, em todo o período da nossa primeira filha, a nossa avó sempre falou assim: vocês dois têm uma sintonia e uma ligação muito forte. O que é isso? Algumas coisas que ela sentia na gravidez da nossa primeira filha, cara, eu sentia, velho. É impressionante isso, sabe? Não desejo de comida, etc. Mas, sei lá, agora me foge aqui algo para citar, mas eu sentia, né? Então, eu fui agraciado. Eu fui agraciado. Assim como Maria foi agraciada em gerar Jesus, eu fui agraciado com uma esposa. Ô, Mike, como que você vê essa geração hoje, cara? Esse aqui é um assunto polêmico, porque vai passando de geração para geração, é uma coisa, mas tu falou que conheceu a tua esposa com 14 anos, né? Isso. Hoje, obviamente, o mundo mudou bastante, a tecnologia veio, tem muito mais exposição. Mas como que você analisa hoje o cenário dessa juventude, né? Porque isso reflete no futuro. Muito bem, hoje você teve uma visão sólida, tá aí casado, muito bem casado, tá construiu o seu império, vem construindo cada vez mais, erguendo esses muros. Mas se fosse para dar um recado assim, para os jovens em relação a isso, a espiritualidade, a família, porque chega um momento da vida do jovem que ele se perde. Né? E no teu ponto de vista, eu não sinto que você se perdeu. Né? Você muito cedo trabalhou e ali você pegou e falou, cara, eu vou focar nisso. O foco ele é fundamental. Mas se você fosse dar um recado assim, para os jovens, qual seria esse recado? A minha avó, com 15 anos, ela chegou para mim e falou bem assim: Maico, tudo que você fizer vai haver uma consequência. Seja positiva ou seja negativa. E ela disse mais: pode ser que você cometa um erro e a avó vai estar do teu lado para te auxiliar. Tá. Mas pode ser que você cometa um erro e você vai ter que resolver isso de uma forma saudável. Então aquilo foi um prisma na minha vida para que eu pensasse muito no que fazer e como fazer. Baseado nisso e respondendo a tua pergunta, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor para o homem e para a mulher, certo? O que eu quero te dizer com isso, Rafa? Essa geração que está vindo, ela é um reflexo do pai e da sua mãe, que são os seus geradores, certo? Se um pai e uma mãe dar direção, destino e direito de escolha com conselhos baseado nas escrituras, nós vamos ter uma sociedade incrível e extraordinária. O problema hoje é que os pais e as mães são desestruturados emocionalmente, familiarmente, financeiramente. E esse excesso de coisas sobre a vida deles fazem eles ter comportamentos e atitudes que ferem os filhos emocionalmente, fisicamente e assim sucessivamente. Então, essa geração, o problema não está nessa geração. O problema está no pai e na mãe, que não sabem dar destinos, que não sabem dar direção. Nós iniciamos agora há pouco eu falando que eu tenho uma filha de 19 anos. A menina ela é incrível, ela é extraordinária. Uma menina íntegra, uma menina reta. Não porque ela é minha filha ou porque eu sou melhor do que eles, mas é por causa da direção, por causa do destino. Você não afrouxa um filho no momento que ele está em desenvolvimento. Você ama, você respeita, você protege, você cuida. Só que hoje a terceirização dos nossos filhos está nesse cara aqui. A terceirização da criação dos nossos filhos está na escola. Escola é para você aprender matemática, português, geografia, ciências, educação física. Escola não é para educar seus filhos. Então, hoje, os pais, por excesso de bagagem, por excesso de responsabilidades, eles terceirizam. E daí nós estamos vendo uma geração
crescer e sendo desenvolvidas baseada no se eu não tiver, eu vou explodir, eu vou agredir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não é sobre isso, Rafa. Então, assim, filho é herança do Senhor. Filho é bênção sobre a tua vida. Mas é teu dever, meu dever, proteger e dar destino e dar direção. Quer ver um exemplo disso? Vamos olhar para o nosso ciclo de amizade. No nosso ciclo de amizade, nós temos famílias disfuncionais que estão criando os filhos disfuncionais. Mas no nosso ciclo de amizade, a gente tem famílias estruturadas, com bases sólidas, que os filhos são incríveis e extraordinários. Eu cresci numa família que a minha avó e meu avô são pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, pessoas espetaculares. Mas eu tive exemplo dentro da nossa família de traição. De tia trair tio, de tio trair tia, de tio bater em tia. Eu cresci vendo isso. E naquele momento, Rafa, dentro do meu coração, pela graça do Senhor, eu falei, eu não quero ser assim. E Deus teve a misericórdia e eu consegui mudar a rota do nosso caminho. Uhum. Os pais, eu creio que os pais sempre vão proporcionar o melhor para os seus filhos. Mas nem sempre o melhor que o Rafa acredita ser para o seu filho é o melhor que o seu filho precisa. Seu filho ele precisa de direção e destino. Ele não precisa ser bajulado. E precisa ter um princípio a qual vai reger todo esse conhecimento. Porque o que você fala sobre essa questão toda das dores, né, que o pai e a mãe traz, às vezes transborda no filho, que não tem nada a ver com a história, vai passando isso e o filho não consegue compreender porque eu sou assim, né? E assim vai passando e eu acho que isso é reflexo, porque muitas coisas aconteceram pós-guerra, eu digo lá na Primeira Guerra, Segunda Guerra, e nós somos reflexo hoje do Brasil, né, de imigrantes, então nós já trazemos essas dores, então muitas das coisas que aconteceram, meu pai falava muito, relatava muito sobre a violência que sofria, mas meu pai nunca levantou a mão, nós somos em 4 irmãos, para ninguém, mas por sabedoria divina, porque era para ele replicar isso, ele não replicou, então ali ele terminou um ciclo, mas isso foi um reflexo. A nossa geração agora, atual, a geração dos nossos filhos, por exemplo, é aquela questão do tudo fácil, né? Ainda mais agora com a AI, é tudo muito mais fácil ainda. Então, assim, é um perigo muito grande, realmente, e o que você está falando tem que ser levado, inclusive, para várias instâncias, eu digo, os nossos representantes debater em relação a isso. Porque isso é preocupante para o futuro, muito preocupante, né? Só que quem tem uma base sólida, um princípio, ou realmente buscando o princípio que a gente acredita, assim como eu e você, que seja através das palavras de Deus, né? Que já nos deixou o que tem que ser feito e as pessoas, às vezes, elas até têm acesso, mas é distorcida. E aí, quando você capta isso distorcido, você vai transmitir algo distorcido também. E aí o problema acontece aí, né? Porque tudo é uma base, um caminho reto, só que aí vai ser distorcido e automaticamente você consegue passar disso distorcido também. Mas você sabe, Rafa, que tudo é a forma que nós visualizamos. Tecnologia, ela é bênção. Tecnologia, ela não é ruim. Claro. Eu posso usar a tecnologia para ela agregar no nosso trabalho, para ela agregar na minha qualidade de vida, para ela me trazer alguns benefícios, algumas coisas. Mas eu posso usar a tecnologia para fazer coisa errada. Sim. A IA é a mesma coisa, né? Então, existe sim filhos que podem crescer numa família disfuncional e ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus e no meio do caminho ele mudar a rota e ele se tornar uma pessoa incrível, uma pessoa extraordinária. Só é mais difícil, só tem mais desgaste. Então, o que nós precisamos hoje é ter clareza sobre as coisas. Então, exemplo, se eu não tenho conhecimento sobre uma determinada área, eu vou pedir ajuda. Se alguém puder me ajudar, amém. Se alguém não puder me ajudar, eu vou contratar alguém. Sim. Mas sempre existe como nós ter um outro olhar sobre determinadas situações. Então, hoje, existe sim muitas coisas que podem desvirtuar filhos e etc. Mas a direção está no pai e na mãe, cara. A direção está na base familiar, não adianta. Muito bom. Vamos entrar para a sua carreira agora.
A gente falou como foi o começo disso daí, mas já são mais de 20 anos atuando nessa área. E quais foram os momentos mais desafiadores que você acha assim? Quando nós iniciamos a vida de empreendedorismo, eu iniciei como ajudante dentro do segmento que eu fui contratado lá pelo aquele amigo que nós conversamos anteriormente. E ali a gente foi crescendo, foi desenvolvendo e sempre com muita persistência e resiliência. Porque você só desenvolve na vida, Rafa, se você ter resistência e resiliência e foco, né? Então eu fui crescendo, chegou um determinado ponto que eu falei, poxa, eu preciso de mais. E eu saí dessa empresa que eu trabalhava. Com o acerto dessa empresa, eu me uni com um amigo meu, que hoje ele é pastor, Thiago Bueno, um cara incrível, extraordinário, e nós dois abrimos uma lavação, lava-carro. Então eu peguei aquele acertozinho que eu tinha na época, ele tinha mais um dinheirinho, a gente juntou e nós abrimos uma lavação. Então o meu primeiro empreender foi eu e ele nessa lavação. E foi algo incrível, funcionou muito bem ali por um período de tempo e etc. E foi muito bacana. Ali eu comecei essa jornada, juntamente com ele. Eu tinha 17 anos e ele já tinha 18. Né? Então ele que era o responsável ali nessa pegada. Então ali a gente começou a desenvolver. Daí o tempo passou, enfim, a gente se separou, eu e a Daiane nós casamos, e, enfim. E eu voltei para essa empresa que eu era auxiliar. E nesse período, essa pessoa que me levou para a empresa, Rafa, ele tinha um sócio. E eles se desvincularam, se separaram. Então, essa pessoa que me levou foi para uma outra cidade, desenvolveu uma outra habilidade, enfim. E esse sócio que ficou aqui me chamou. Pô, quer vir trabalhar comigo de novo? Tô sozinho, me ajuda, não sei o quê. E eu fui. E ali nós começamos a construir uma carreira incrível e extraordinária, né? Passado alguns anos ali, Rafa, eu recebi a proposta dele de me tornar sócio. Por que me tornar sócio? Porque ele não tinha condições no momento de me pagar um salário, de pagar acerto e não sei o que, era tudo muito frio, não tinha documentação, não tinha nada. Então ele falou, olha, para não haver nenhum tipo de problema, vamos fazer meio a meio. Tudo que nós produzimos, 50-50. Só que eu já era casado, eu pagava aluguel, eu já tinha minha primeira filha. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Né? É algo novo para mim, eu não sei lidar com isso. Isso em 2008. E ele só falou assim, vai dar certo. Com a resiliência e o foco que você tem, vai ser extraordinário. Na linguagem dele, né? Agora eu estou usando uma linguagem mais nova, atual, mas na linguagem dele ele quis dizer isso. E nós iniciamos isso. E eu vou te dizer, Rafa, que foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu saí de um salário fixo para sem nenhum tipo de salário. Então eu tinha uma responsabilidade de produzir, né? Não que antes eu não tinha, mas agora era maior, porque eu só ia comer se eu produzisse. E aquilo ali foi... Daí eu comecei a aprender muita coisa. Como vender, como receber, como comprar, e foi. E a nossa vida foi crescendo numa escala extraordinária. E chegou um outro determinado tempo, depois de alguns anos, daí nós ficamos sócios por um período, né? Depois eu compro essa empresa 100%, e eu começo a tocar essa operação 100%. Só que olha aqui, vírgula, olha que coisa interessante, tudo isso sem administração, tudo isso sem curso, sem formação nenhuma. A formação era o quê? A vida prática todo dia. Era o dia a dia. Fazendo, errando, aprendendo, errando, fazendo. Sim. E assim sucessivamente. Quando eu me torno dono da empresa 100%, com outra operação, com outra estrutura e etc., começou a vir muitos desafios. Por quê? Porque eu comprei uma empresa que não fui eu que fundei. Certo? Porém, eu fiz parte dela por muito tempo. E eu comprei um CNPJ já em andamento, aquela coisa toda. E eu descobri no meio do caminho, depois da compra, enfim, que ela tinha alguns problemas que eu nem sabia que existia, né? Enfim, e daí foi a minha primeira porrada na vida, né? Começar a descobrir questão tributária, questões de imposto e umas centenas de milhares de coisas. E ali eu tive que começar a aprender a desenvolver. Então ali foi uma pancada muito grande, muito forte, muito pesada, emocionalmente e financeiramente. Isso me custou algumas noites de sono, alguns meses e anos de sono. Então ali foi meu primeiro desafio como empreendedor, que eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque você recebe uma notícia
de tributações gigantescas dos últimos 10 anos que cai no teu colo. Como é que resolve esse abacaxi? Sim. Né? E daí contabilidade, não sei o quê, enfim. Enfim. E ali eu tinha uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão. O que eu faço? Eu dou desculpa, choro, reclamo? Ou eu acelero e tento fazer o negócio acontecer? E eu acelerei e tentei fazer o negócio acontecer. Eu recebi até conselhos, Rafa. Olha só o nível de conselhos. Por isso, gente, deixa eu te falar algo. Cuidado. Eu sou 100% favorável a você ter conselheiros. Você precisa ter conselheiros na tua vida. Eu tenho conselheiros espirituais. Eu tenho conselheiros empresariais. Eu tenho amigos conselheiros. Mas conversando com uma determinada pessoa que fazia parte do nosso ciclo familiar, a pessoa falou bem assim, te sugiro, enquanto você está com o CNPJ limpo e você sabe o tamanho do abacaxi que você tem, vá no banco, pega o maior valor possível de dinheiro e desaparece. E deixa estourar a bomba. Abre uma empresa em outro CPF, faz alguma outra coisa, muda de cidade, muda de estado e etc. E eu olhei para aquilo, Rafa. E eu fiquei em silêncio por uns 3 minutos quando eu ouvi aquilo. Porque o mundo hoje, ele se comporta dessa forma. É mais fácil eu dar desculpa. É mais fácil eu fingir que eu não tenho um problema. Ou é mais fácil eu dar o calote em alguém. Entendeu? E eu ouvi aquilo. E eu falei, uau. Sabe o que eu vou fazer? Totalmente ao contrário. É uma dívida que não é minha. É um problema que não é meu. Mas caiu no meu colo, eu herdei isso. Então eu vou honrar até a última instância. E estou fazendo até hoje. Hoje, Rafa, eu durmo com a cabeça tranquila. Hoje eu ando na rua com a cabeça tranquila. Por quê? Porque eu tentei resolver e resolvi com as ferramentas que eu tinha na mão naquele momento. Aquela porrada, Rafa, me deu um destino para que eu tentasse construir um ecossistema de empresas sólidas, empresas íntegras, empresas fiéis, empresas que honram os seus colaboradores, empresa que honra os seus fornecedores, uma empresa pagadora de imposto. Rafa, eu cheguei a orar falando assim para Deus, Deus, eu tô com esse cenário aqui. Me dê sabedoria, entendimento, calma, prudência para que eu possa resolver. E eu oro para que as minhas guias de imposto sejam 4 vezes, 10 vezes maior do que essas. E eu honro todo mês. E hoje, Rafa, eu vivo isso. Isso aconteceu em 2014, 2015 e 2016. E hoje eu vivo isso como uma empresa idônea, como uma empresa pagadora de imposto, como uma empresa que honra seus colaboradores, honra seus fornecedores, honra aquilo que está fazendo. Lá atrás doeu, lá atrás foi difícil, lá atrás foi complicado, mas eu não recuei. Que é a jornada, né? É a jornada. Só que isso me trouxe que visão? Cara, você tem que estudar. Sim. Eu comecei a fazer curso de administração, eu comecei a fazer curso de gestão, eu fiz um pouquinho de RH. Não tem outro jeito, né? Fui estudar engenharia, fui fazer escola técnica, daí comecei a adquirir conhecimento, conhecimento aplicado se torna sabedoria. Sim. E para a gente expandir. E não tem como parar. Não tem como parar. Hoje eu tenho que aprender sobre marketing. Hoje eu tenho que aprender sobre inteligência emocional, sobre gestão de pessoas e assim sucessivamente. Não tem como parar. E pós essa pancada e essa escolha de decidir fazer o que tinha que ser feito naquele momento, as coisas aconteceram de uma forma diferente. Dali em diante foi uma nova história, dali em diante foi uma nova jornada, dali em diante começar a construir empresas sólidas, empresas que se tornem resposta para a sociedade. Você entendeu o peso que tem isso? Sim. Eu não tenho uma empresa só por ter uma empresa. Eu ia falar sobre esse peso da responsabilidade, porque a sua área, principalmente, é uma área onde você trabalha com a prevenção. E isso exige, cara, uma precisão total das coisas. Para você que está em casa, você não entende do que é, mas a rede de gás, convivendo um pouco, foi aprendendo em relação a isso aí. Rapaz, pode ter N problemas que tu não vai saber, ou até vezes vai sentir, né? O cheiro do gás, o vazamento, só que você não sabe como lidar com isso. Então minha pergunta para você é, como é
lidar com esse peso de responsabilidade. Porque tem que ter precisão total no seu trabalho. Você precisa desenvolver integridade, honestidade e transparência. A responsabilidade todos nós como seres humanos nós temos. A partir do momento que você decide casar, você tem uma responsabilidade. A partir do momento que você decide ter filhos, você assume uma responsabilidade. Empresa é a mesma coisa. Hoje eu trabalho com um fluido energético que é uma qualidade de vida para as pessoas. Você já parou para pensar? Olha só, você no teu caso, você mora em um condomínio aonde você vai receber a tua esposa, os seus filhos e vocês vão desfrutar de um lindo almoço, de um lindo jantar. Só que esse fluido, existe toda uma engenharia por trás dele para que ele chegue até lá com segurança. E é onde nós somos especialistas. Onde foi estudado, onde tem prática, tem ações de prática. Então, assim, a responsabilidade de empreender é uma responsabilidade. E a responsabilidade de executar um bom trabalho, ela é uma responsabilidade. Tudo é responsabilidade. Ou seja, se você é responsável na sua vida, em cuidar da sua própria vida, em zelar pela sua vida, você vai ser responsável no seu desenvolvimento empresarial, você vai ser responsável como aluno, como professor, como mentor, seja lá o que for. Então, hoje, lidar com responsabilidade para mim é tranquilo, é muito show de bola. Por quê? Porque eu fui forjado pela minha avó desde novinho, a ser responsável, isso, aquilo, ter integridade e essa série de outras coisas. Então, tem coisas que são inegociáveis. E a responsabilidade da vida de um homem em gerir a sua própria vida ou em gerir todo o ecossistema que ele está inserido é seu dever. Então, quanto mais responsável você é, mais gratificante você se sente em poder gerar valor. Então, a responsabilidade para mim hoje, Rafa, é uma ação prática vivida todos os dias. Que aí se torna uma coisa muito mais prática e fácil para você. Você tira o peso. Sim. Você tira o peso. Toda vez, eu sou responsável por algo, parece que aquilo vem com um peso. Mas quando você entende que você é uma pessoa responsável em gerir a sua própria vida, em gerir aquilo que você está inserido, aquilo vai fluir o seu fluxo natural. Houve algum momento assim, nessa pressão? Pode ser que não, mas queria fazer essa pergunta. Que foi testado o seu emocional, sua fé? Esse momento da descoberta, quando eu compro essa empresa e eu descubro que nós temos 10 anos retroativos de impostos atrasados. Ali foi colocado em jogo o meu caráter, a minha dignidade, a minha transparência. E a visão do futuro também? E a visão do futuro. E ali, eu ouvi, conforme eu relatei agora há pouco, uma dica que uma pessoa me deu. Então, ou seja, eu fui bombardeado, sem ter expertise e experiência para conduzir isso. Fui orientado a pegar o maior recurso possível e se mandar. E eu decidi fazer o caminho inverso. Mas por que você decidiu isso? Se você tinha uma opção mais rápida. Por causa do conselho de uma senhora, que é a minha avó, chamada Clélia Galiotto. Lembra? Maicon, tudo que você fizer vai haver uma consequência, seja positiva ou seja negativa. E eu lembrei disso. E eu falei, eu não quero ter consequências negativas a nível de desonrar ela, desonrar a minha família, que é a minha esposa e minhas filhas, e me desonrar também. Então ali foi colocado em xeque tudo isso, sabe? Então vai surgir momentos, Rafa, na tua vida, na minha vida, na vida de você, meu amigo empresário, pai de família, que o seu caráter vai ser colocado em jogo. E você pode negociar isso por causa do dinheiro, ou você pode fazer o que é certo. E o que é certo pode demorar, mas ele é gratificante. Ele traz leveza, ele traz suavidade, e um dia você vai poder contar isso para alguém. E a tua história vai servir de exemplo para inspirar outras pessoas. Então não negocie os seus princípios e os seus valores, seja por qualquer custo. Legal. Muito bom, gente. Vai pegando aí, que agora a gente vai entrar na parte de estratégias e insights. Ele já tem vários aqui insights para vocês. Pegar 10% do que ele está falando aqui, você vai ter uma empresa muito mais sólida, porque não existe uma coisa assim, ó, algo que a maioria eles fazem. Uma empresa sólida, ela segue um processo simples, correto, e aí
não tem como dar errado. Vão aparecer as barreiras, obviamente, e agora a gente vai entrar justamente nesses pontos, né? Por exemplo, na área onde o cliente, na sua área, o cliente ele sempre enxerga tudo como, por exemplo, como custo. Como que você mostra o valor para essas pessoas? Como é que o Maicon age hoje? O Maicon vai atender o Rafael. O Rafael precisa de uma determinada situação. E vai na questão de preço. Certo? Certo. Eu tento desvincular o produto ou serviço que eu estou vendendo. Tento estabelecer um rapport com o Rafael através de leitura corporal e articulações. Mudo o conceito da estratégia da venda no seguinte sentido. Eu estou tentando vender essa garrafinha de água para o Rafael. Mas ele está achando caro, etc. Então eu tenho que tirar o foco dele disso. Sim. E daí eu tento estabelecer uma conversa com ele de uma outra coisa. Às vezes ele gosta de UFC, às vezes ele gosta de carro, às vezes ele gosta de moto. Eu lanço alguma coisa lá e eu vou conversando com ele nisso. Entro nessa questão. E daí ali eu estabeleci o quê? Um rapport com ele, nos tornamos igual. Entendeu, Rafa? Eu tirei o foco dele nisso e vou conversando com ele sobre isso. Depois eu tenho que voltar a esse cara aqui. Só que como nós tivemos um outro nicho de conversa, eu tirei aquela pressão, eu tento mostrar para ele que a segurança não existe preço, existe valor. A segurança, ela protege a sua vida. Quanto é que vale a vida do Rafael? Quanto é que vale a vida do Maicon? Porque tudo é uma questão de percepção. Então, hoje, por que muitas comerciais se batem? Porque eles só querem vender por vender. Uhum. Existe um propósito por trás de tudo. No final do dia, nós temos que pagar os nossos boletos. No final do dia, a gente tem que concretizar. O recurso ele tem que chegar. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, Rafa. Eu nunca vou forçar alguém a comprar algo que eu não compraria. Só por bater uma meta. Sim. Só por um objetivo. Então, cuidado com os focos. Só isso. Cuida com o foco. Eu tenho necessidade de vender todos os dias. Eu tenho que desenvolver leads todos os dias. Eu tenho que me relacionar com clientes todos os dias. Sabe? Oportunidades, né? Oportunidades. Criar demandas, oportunidades. E quando eu aprendi a desenvolver esse tipo de situações, hoje os nossos maiores contratos de fechamento, geralmente quando eu estou inserido na venda, eu desenvolvo esse tipo de habilidade. Isso é um insight aí que o pessoal pode pegar. Legal. Entendeu? Eu tiro o foco da venda, me relaciono com ele de uma outra forma, sem perder o objetivo, que eu estou ali, porque eu não tenho tempo para ficar jogando fora, mas depois eu contorno para isso. Só para tirar o peso, porque toda negociação ela tem um peso. Toda negociação ela tem aquela opressão, né? E assim, agregue valor ao seu cliente. Não permita que o seu cliente sinta que ele está perdendo algo. Você precisa levar que ele está ganhando algo. Porque todo mundo gosta de ganhar. Sim, é do ser humano, né? Entendeu? Então faz parte do ser humano. Então eu desenvolvo isso. Eu tento agir dessa forma e tento conduzir o nosso time comercial também dentro dessas perspectivas. Em um mercado assim competitivo, como é o seu, o que sustenta uma reputação hoje? Vou te dar três opções, tá? Conhecimento técnico, número 1. Esse relacionamento que você acabou de falar, ou a consistência? Prova real de vida. Os três são extremamente importantes e os três têm que caminhar junto. Certo. Uma árvore ela é reconhecida pelos seus resultados, frutos. Entendeu? Por que eu aconselho você a construir uma carreira libada? Por causa dos seus frutos. No meio da minha carreira eu errei. Tá tudo certo. Faz parte. Né? Faz parte do processo. Conserta, ajusta, usa isso como testemunho e vamos pra cima. Então, os teus frutos vão falar por você. Sabe? Então, hoje eu acredito muito nisso e eu vivo muito isso. Deixa que os meus frutos falem por si só. Deixa que os frutos da minha empresa falem por si só. E pronto, acabou. Só que por trás disso existe muito trabalho a ser desenvolvido e a ser feito.
Tá? Não vamos maquiar as coisas, né? Existe muita coisa. Tem que estudar, amigo. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ser resiliente, tem que ter conselheiros, né? Tem que ter foco, objetivo, saber onde você quer chegar, qual é a sua direção. Né? Então, tem que desenvolver essas habilidades para que seus frutos sejam frutos saudáveis. Agora, vamos lá. Qual é a árvore, uma árvore que gera bons frutos, Rafa? O que as pessoas querem fazer nessa árvore que está cheia de fruto lindo e maravilhoso? Tacar pedra. Para quê? Para pegar o fruto. Subir nela, quebrar galho, para pegar o fruto. Então, quando você é uma árvore que tem muitos frutos, você vai apanhar. Você vai levar pedrada. Vão quebrar os teus galhos. Vão fazer muitas coisas. Pode até faltar água. Agora, se você tiver fundamentado numa raiz sólida, numa terra boa, numa terra que realmente tem os nutrientes necessários, não tem problema. Quando você arrancar meu fruto, eu vou dar 2 naquele lugar. Quando você quebrar um galho, eu vou desenvolver outra habilidade. Tu tá entendendo? Sim. É sobre base. É sobre base. É sobre aonde você está fundamentado. Então, acho que o fruto, ele é... E não tem problema você comer o meu fruto. Porque eu estou aqui justamente para isso. Para gerar abundância. Entendeu? Trate a sua empresa como um fruto. E deixe as pessoas se alimentarem daquilo. Mesmo que a pessoa esteja fazendo por maldade. Porque ela está fazendo um ato de atacar pedra em você por maldade. Mas você está alimentando uma fome que ela está tendo naquele momento. Você conseguiu entender? Sim. Forte. É assim que nós nos comportamos. É assim que nós agimos. Forte. Forte demais. Bom, a gente falou sobre várias coisas. O tempo voa, mas se você quer conhecer um pouco mais do Maico, conhecer um pouco mais da empresa dele, tá passando aqui embaixo aqui agora as redes sociais do Maico, da empresa. Você tem a oportunidade de conhecer esse cara como eu conheço, convivo com ele, então aqui a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre vários assuntos, mas eu vou para as perguntas rápidas agora, antes das considerações. Eu queria só entrar na política, antes de mais nada, que o que atrapalha hoje? O que você vê assim na visão política? Nesses pontos, burocracia, o que você acha assim que poderia ser melhorado em relação a isso? Um dos nossos segmentos de empresa, nós temos uma construtora. E a construtora é um outro segmento, uma outra situação que a gente desenvolve. E ali realmente chega em órgãos, prefeitura, alvará, aprovação de projetos, tudo é engessado. É lento. Né? Tudo é desenhado para atrapalhar, para atrasar e etc, 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 etc. Mas hoje eu não... No começo, na nossa primeira obra, eu me preocupei com isso. Pô, por que isso? Por que tanto desgaste? Por que tanta burocracia? Hoje é uma coisa que eu não me preocupo mais, Rafa, no seguinte sentido. Quem tem o comando da minha vida sou eu. Tá. Quem tem o comando dos meus negócios sou eu. E em quem eu estou fundamentado é Jesus Cristo. Então, é o seguinte, tem a burocracia, não tem como eu evitar ela, eu vou fazer parte do processo dela. Certo. Só que eu vou fazer de uma forma saudável. Vai demorar 30 dias? Vai demorar 30 dias. Né? Então, só uma vírgula aqui. Tudo é desenhado hoje para travar o empresário, para que o empresário não desenvolva. Certo? Ok. Você consegue olhar que todo tipo de travamento, ele vem de uma cultura? Daí eu te pergunto, na tua empresa você trava os teus colaboradores? Na tua empresa você trava o teu cliente, você trava o teu departamento de compras? Você trava o teu marketing? Você limita, né? Se limita? Para quê? Não poderia dar fluidez a isso? Se hoje o empresário ele tem liberdade de fluidez para desenvolver grandes projetos incríveis, extraordinários, nós não vamos gerar muito mais emprego? Nós não vamos gerar muito mais famílias saudáveis, pais trabalhando para alimentar as suas famílias? Não vamos movimentar a economia local? Não vamos gerar mais recursos dentro da cidade, etc? Então é uma questão cultural. Né? Essa parte de travamento é uma questão cultural. E daí nós voltamos lá no início quando eu te falei. Quando nós temos uma família saudável, nós vamos ter cidadãos saudáveis e uma sociedade saudável. Tem como mudar isso? Como a família sólida hoje.
com famílias estruturadas. Trazer essa cultura de desenvolvimento, essa cultura de agilidade, de rapidez. Não burlar as coisas, mas fazer as coisas para que elas se tornem um pouco mais leves. Agora há pouco nós acabamos de conversar. Numa negociação acirrada, o que você faz? Eu usei uma estratégia. Sim. Muito bom, muito bom. Maico, eu agradeço muito por você ter participado. Como eu falei, poderia passar horas e horas a gente conversando, ia sair muitas coisas aqui. Mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, da minha direita, desse suas considerações finais, deixasse seu recado, tá? Tua mensagem foi maravilhosa, foi linda realmente para sua família, mas esse é seu espaço, tá? Para você dar suas considerações finais aí e também pedir pro pessoal seguir todas as suas redes sociais, enfim, fique à vontade. Obrigado. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz assim que em Filipenses 4:13, se eu não me engano, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que você está passando, o que você precisa ou o que você deseja, mas eu sei que quando você compartilha com o Papai do Céu, o Criador dos céus e da terra, as suas necessidades ou até mesmo aquilo que você quer agradecer, a palavra de Deus nos dá o fundamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que o Maicon tem hoje, ou tudo que o Maicon está construindo, é fundamentado em Deus. É consagrado ao Senhor. Então consagre, entregue primeiro a sua vida para Jesus. Depois consagre tudo aquilo que você for fazer em Deus. E outra coisa, quem começa cedo com Deus, permanece com Deus o dia todo. Então não saia de casa sem estabelecer um relacionamento com Deus. O nosso objetivo como homens, como empresários, é mandar uma resposta para a sociedade, que tem sim como você desenvolver empresas sólidas sendo íntegro. Tem sim como você desenvolver uma família sacerdotal, uma família próspera, uma família abençoada, sem se corromper com esse mundo. Você pode dar a desculpa que você quiser, mas a responsabilidade é sua. Então não negocie. A responsabilidade de amar a sua esposa é sua. A responsabilidade de dar destino para os seus filhos é sua. E a responsabilidade de abençoar a sua empresa também é sua. Consagre a sua vida a Jesus. E caminhe com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde. Amém! Meu irmão, muito obrigado. Obrigado mesmo, foi um prazer. E para você que curtiu, gostou, você pode comentar, tá? Deixar sua mensagem não só para o Maicon, mas para todo o pessoal e deixar também quem que você quer que a gente entreviste, traga aqui para esse bate-papo, para contar um pouco da sua história, tá bom? E eu vou deixar aqui uma última frase, a frase sempre deixa uma frase, já usando o gancho do que ele passou para nós, que gente, o prego quando se destaca vai levar martelada. Então, tu sabe que vai acontecer muitas coisas quando você quer empreender. Mas é possível, sim, você conquistar, inclusive o impossível. Tá bom? Beijo, fazer igual ele faz, no seu coração, muito obrigado e até uma próxima.